leninista, etc., né? Nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. E nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? O Stalin e o Hitler, eles disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. Sem dúvida. E o Mao Tse Tung vem ali na medalha de prata. Na medalha de prata com bronze, né? Então é Hitler, Stalin e Mao Tse Tung. Então é preciso a gente ter essa clareza. Praticamente saí de uma formação católica cristã muito rigorosa e com 17, 18 anos me converti a essa outra religião, ateia, que era o marxismo-leninismo. Na época eu não sabia que era uma religião, depois é que fui descobrir. Era uma religião. Você acha que é uma religião? Uma religião total. Tem santos, tem profetas, tem inferno, tem milagre. Tem Vaticano, vermelho. Depois, com o tempo, é que eu fui descobrindo que eu tinha saído de uma religião e entrado noutra, né? Mas isso já é história, né? Então eu vim, todo esse período da luta armada de resistência à ditadura. Você pegou em armas contra a ditadura? Sim, vamos dizer assim. Mas vamos dizendo tudo isso, né? Para dizer que você perguntou porque se eu sou de esquerda. Eu continuo de esquerda, sim. Agora, eu não sou fóssil. Eu não sou fóssil. Uhum. Portanto, eu, por exemplo, quando eu entrei no PCBR, eu era um leninista de carteirinha, né? Depois eu fui evoluindo, tornei pior ainda, passei a ser um guevarista, né? Que é uma coisa mais violenta do que o leninismo, se você pode imaginar, né? Assim, quando eu cheguei no Partido dos Trabalhadores, eu tinha voltado a ser um leninista. Depois, dentro do Partido dos Trabalhadores, eu fui me contaminando com vírus anarquistas, muito poderosos, né? Então, e fui evoluindo nessa formação eclética de um pequeno burguês como eu, né? Que gosta de ler, gosta de estudar, eu não tenho culpa de gostar de ler e de estudar, e fui evoluindo dentro do PT, que foi uma experiência maravilhosa para mim. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado, né? É um primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa, né? A outra questão é a relação também importante que nós temos hoje diante do chamado socialismo existente, né? O caso de Cuba, por exemplo, há divergências muito claras no que se pensa sobre Cuba. O presidente da República comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Pela minha posição, na minha posição, Cuba é uma ditadura, os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade e mereciam um respeito do Brasil que o presidente não expressou. Também é diferente. Eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado, nem a respeito de Cuba. Essa aura romântica que envolve a Revolução Cubana, para mim, já se dissipou. Porque, sinceramente, o século XX, para mim, já acabou. Já acabou há algum tempo. E eu acho que isso também é um marco divisório. Primeiro, avaliar o seu próprio passado. Segundo, avaliar a relação que se tem com o que se lutava, com o que se lutava no passado, a relação que se tem com o chamado socialismo.
a minha posição é bastante nítida, né? No sentido de dizer que houve uma luta pela democracia no Brasil. Nós, de uma certa maneira, participamos dessa luta, mas com um objetivo diferente. E, finalmente, nenhuma condescendência com as ditaduras de esquerda. Pátria Amarela, de quem você é, afinal? É do povo nas ruas ou do Congresso Nacional?